Retornando com Sociedade e Ação de hoje, recebendo o Lar São Vicente de Paula através da presidente Pamela de Campos. Acompanhe a nossa programação, além do canal 14 da NET, pela internet valetvplay.com, valetvplay.com é o site da Vale TV. Baixe o aplicativo da Vale TV, sistema Android, para o seu aparelho eletrônico e leve a Vale TV para onde você estiver, onde você for. Pois bem, falando agora um pouco de doações. Eu imagino que vocês precisam de muitas doações. Começando por fralda geriátrica. Né? A presidente estava falando para mim no intervalo que são várias fraldas para aquele idoso que precisa por dia. Né? A gente tem uma média de 5 fraldas por dia por idoso, né? Claro que não são todos que utilizam, mas boa parte deles já utilizam a fralda. E infelizmente é um produto caro, né? Que a gente precisa ter todos os dias lá, então a gente tem contado muito com a comunidade também para que nos ajude com as fraldas mensais que a gente utiliza, né? Fora as fraldas, que tipo de doações vocês mais precisam? Leite? A gente tem necessidade de toda a alimentação, né? De leite. A gente tem muita dificuldade com os alimentos dietéticos também, porque nós temos muitos idosos que são diabéticos, então precisam de uma alimentação diferenciada. Então a gente precisa de produtos integrais que ajudam também nesse tipo de alimentação, né? E os diabéticos, os dietéticos, que são produtos um pouco mais caros muitas vezes, mas que também para nós é importante para poder variar um pouco o cardápio deles, né? E não ter sempre o mesmo tipo de alimentação. E a gente tem uma página no Facebook que é até interessante falar para a comunidade, que toda semana a gente coloca as nossas maiores necessidades. Esses dias, inclusive, a gente colocou, fiquei bem contente, a gente colocou, agora chegando no verão, estávamos precisando trocar os ventiladores dos quartos e consertar, a gente conseguiu um voluntário para fazer toda a troca e conseguimos as doações dos 6 ventiladores que nós precisávamos através do Facebook. Lar São Vicente. Lar São Vicente de Paula, no Novo Hamburgo, isso. Então, a gente tem ali, coloca toda semana, é uma forma que a comunidade tem também de saber as nossas demandas, né? E muitas vezes tem coisa que está em casa que não se utiliza mais. A gente tem... Tudo que se recebe no lar é utilizado de alguma forma, né? O que não é utilizado para os voos, a prioridade sempre é os voos, mas o que não é utilizado para eles, a gente foi criado há alguns anos um brechó, que ele é feito a cada 15 dias, normalmente, lá no lar mesmo. E ali a gente coloca à venda, então, tudo que não é utilizado no lar. Então, desde roupas, às vezes tem bijuterias que são doadas, ou produtos de decoração de casa. A gente tem uma gama bem grande assim, de produtos nesse brechó, que também todo o lucro revertido, todo o lucro arrecadado é revertido integralmente para o Lar São Vicente. O próximo vai ser que dia, o próximo brechó? Dia 3 de dezembro. Então, dia 3 de dezembro, de que horas? Das 10 às 14 horas. De 10 da manhã às 2 horas da tarde. 3 de dezembro cai que dia? É sempre em sábado. Sábado. Então, sábado, 3 de dezembro, 10 da manhã às 2 horas da tarde, o brechó, Barão de Cambaí, número 200, brechó do Lar São Vicente de Paula. Eu estava conversando contigo, produtos de higiene também. Também, porque a gente usa, nos idosos a gente não pode usar o sabonete em barra, né, até pelo perigo e pelo risco, enfim. A gente precisa então de sabonete líquido, né, que é um pouco mais complicado de receber doação. Então, além dos produtos de higiene, além das fraldas, shampoo, enfim, todos esses produtos de utilização de higiene pessoal, porque, como eu disse, eles vivem lá, são 24 horas, eles precisam de tudo que a gente precisa no dia a dia, eles precisam também, né? Eu imagino as vovós bastante... querendo um perfume, querendo um sabonete, vaidosas. Né? Esse final de semana, inclusive, foi uma empresa lá que fez uma doação de uns kits para eles, de higiene pessoal, e elas ficaram muito felizes que ganharam cremes para o corpo, elas estavam assim radiantes, porque iam ficar cheirosinhas e com a pelinha boa. Então, sim, são muito vaidosas também, muitas delas são muito vaidosas e pedem perfumes, pedem produtos de higiene para poder se sentir mais bonitas ainda. Outro fato que eu fico pensando de vocês, há bastante visita? Temos bastante visita, sim. E é o que eles mais nos pedem também, é o que os idosos mais solicitam, são essas visitas, porque para eles é muito importante. Alguns dos nossos voos que estão lá, eles já não têm mais ninguém, né? Alguns não tiveram filhos, então a família vai se indo, né?
Outros, infelizmente, têm uma história de vida um pouco mais triste, são abandonados ou não são mais visitados pela família. Claro que a gente tem muitas famílias que participam também e que são atuantes lá no lar, mas a gente não pode esquecer desses que não têm. Então, eles se apegam muito, tanto aos funcionários quanto às pessoas, aos voluntários que vão lá, que são as famílias deles. Então, toda visita que vai lá sempre, eu sempre digo, não precisa nem levar nada, porque eles sempre estão com o chimarrão esperando e por mais que pareça que a gente está fazendo um bem para eles, a conversa, esse chimarrão que a gente toma lá no Lar São Vicente é muito melhor para nós do que para eles, porque o que a gente aprende com eles, numa simples conversa, ouvir as histórias. E fazer bem ao próximo dá uma paz interior. Então você, telespectador, que pensa em ajudar algum lar, algum espaço e não sabe como, saiu o Lar São Vicente de Paula, na Rua Barão de Cabaí, número 200, telefone 3595-8181, 3595-8181. Você pode... Temos Pegou o microfone então, estão solicitando pegar o plano B, já que o plano A nós tivemos um pequeno probleminha técnico. Você pode ajudar o próximo através dessa forma, de não só questão de doação de dinheiro, você pode, parte do teu tempo, você ir no Lar São Vicente, por exemplo, tomar um chimarrão, escutar uma história de um idoso, com certeza você está fazendo muito bem. E te faz muito bem ajudar o próximo, né, Pamela? Eu digo sempre, tem gente que acha que é uma atitude pensando apenas no próximo, mas muitas vezes ela até é uma atitude egoísta, né? Porque quando a gente vê o quão bem nos faz fazer o bem, a gente quer fazer mais e acaba sendo um pouco egoísta até essa atitude. Mas é bem isso, estar com eles e estar com essa rede de colaboração tão grande que o Lar São Vicente tem, nos faz muito bem, é bom para a alma. E como esses idosos chegam no espaço? A gente tem todo um processo de seleção, né? Porque o lar é uma instituição criada para atender idosos residentes de Novo Hamburgo. Então, um dos requisitos é que seja residente de Novo Hamburgo há pelo menos 5 anos. Ele tem que ter mais de 65 anos também. E daí a gente faz uma visita, né, na casa de cada idoso, porque o objetivo é atender idosos carentes da cidade. Vulnerável, né? social. De alguma forma vulneráveis, ou que estão morando sozinhos, ou que já não tem mais uma família que possa ampará-los 24 horas. Depois dessa visita, primeiro eles têm que ir no lar, fazer uma ficha, um responsável vai no lar, ou o próprio idoso faz uma ficha, preenche os seus dados. Depois a gente vai fazer uma visita, a diretoria faz uma visita na casa dessa pessoa. Depois ele passa por exames médicos, tá? Pelo nosso médico voluntário também, ele passa por exames lá, porque a gente também não pode aceitar idosos com determinados tipos de doença que o lar não vai ter a estrutura, né, para manter. Então, infelizmente, alguns casos a gente tem que recusar pelos problemas de saúde que eles enfrentam. A gente tem uma boa estrutura, a gente tem um bom quadro de funcionários e de voluntários, mas mesmo assim, em determinados casos, infelizmente, a gente não pode aceitar porque vai acabar prejudicando o próprio idoso. Então, ele também passa pelo médico e passa a família e o idoso passa também pelo atendimento psicológico antes de entrar. Então, é uma série de requisitos, mas o passo inicial é ir no lar e preencher uma ficha com seus dados para a gente começar a ter o contato com esse idoso daí. Vamos ser voluntário, vamos ajudar o Lar São Vicente de Paula. Eu sempre faço a pergunta para as pessoas que venham aqui. Por que você entrou para a direção, agora é presidente do lar, Pamela? Início desse ano eu perdi meu avô e perdi minha avó também. Nunca tinha perdido ninguém na vida e perdi os dois na mesma época. E eu passei, principalmente com meu avô, os últimos meses de vida dele foram bem sofridos. A velhice pegou ele de jeito, assim, nos últimos meses. A máquina começou a parar aos poucos. Ele teve um câncer e o câncer realmente pegou ele de jeito. E eu me dei conta, passando por essa situação com ele, que como é difícil essa fase da vida, né? É muito complicada para qualquer um. E meu avô tinha um amparo de toda a família, ele tinha muitos filhos, muitos netos, e todo mundo o amava muito e estava em volta durante todos os momentos. E tinha situação financeira estável também, e mesmo assim para ele foi difícil.
E aí eu comecei a me questionar, se para ele foi tão difícil, imagina quem não tem família, ou quem não tem o amparo financeiro também. É muito pior, né? Então não nos custa fazer algo para melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas que, como tu disseste no início, eles passaram uma vida inteira prestando algum tipo de serviço para a nossa comunidade, ou através das suas famílias, ou através dos seus empregos, ou através do seu serviço social, eles passaram uma vida inteira doando. E agora é o único momento da vida que eles precisam ser acolhidos por alguém. Eu acho que é obrigação da comunidade fazer isso, é obrigação de cada um de nós amparar esses idosos. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de pouca valorização do idoso, mas eu até preconceito. Até preconceito. É triste ver os casos de abandono, de descaso, de violência com o idoso, mas eu sinto realmente que é obrigação da sociedade fazer algo por eles. A gente tem que devolver para eles tudo que eles nos deram em vida. Então é por isso que eu estou no lar. Parabéns. Obrigada. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. É isso aí. Vamos ajudar o próximo de várias formas. Ajude o Lar São Vicente de Paula, Rua Barão de Cambaí, número 200, telefone 3595-8181. O Lar é no bairro Primavera. Fico por aqui. Ajude o próximo. Pratique o bem sempre. Vem daqui a pouco o Jornal do Meio-Dia, na apresentação de Valdir Aisman. Forte abraço. Tchau.